Olá, bom dia! No mundo cada vez mais verticalizado, quando se fala em moradias, quem tem uma casa com quintal consegue conectar diariamente com a natureza, colher uma fruta fresca direto do pé e ainda transformar a casa em um espaço mais verde e acolhedor, sem dúvida, é um privilégio. E aí entra uma cadeia produtiva importante do agro, que tem crescido em Santa Catarina. Os pomares domésticos estão cada vez mais presentes na rotina de quem busca qualidade de vida e maior contato com a natureza nos centros urbanos. Hoje você vai conhecer histórias que mostram como esse hábito pode ser um simples hobby ou até virar um negócio. Já pensou num quintal assim, repleto de frutíferas? Algumas, inclusive, pouco comuns em nossa região. Parece que a gente está numa área assim, muito distante, imerso no meio da mata, numa floresta. De fato a gente está, mas é que nós estamos muito pertinho do centro da cidade de Santo Amaro da Imperatriz. Nós estamos aqui na localidade de Varginha e a gente vai conhecer um pouquinho da história de um guardião que tem muitas espécies diferentes. Ao andar pelo terreno, a gente vai se surpreendendo com a quantidade de variedades cultivadas. O Eliseu, um agrônomo aposentado, cultiva uma diversidade de plantas na propriedade da família. Esse aqui é cajá manga. Começa a amadurecer, cai no chão, mas não caiu quase nenhum. Cajá manga normal. Tem um anão também, tem um pequenininho. Esse aqui eu adoro, esse aqui, ó. Ninguém come, eu pego. É graviola. Graviola. Eu gosto do suco dela. Suco de graviola. Muito boa. Nutritivo, hein? É, não, e faz bem para um monte de coisa. Esses são nossos antepassados, saiu da Itália, chama Nespoli. Ele dá essa frutinha aqui, ó, ele fica... Eu lembro de pequenininho, tem um sabor diferente. Eu trouxe esse lá de pelo, Rio Grande do Sul. Aqui, ó, tem várias frutas. Nespoli, tu vai procurar e tu vai ver, ó. Nesp seria uma ameixa italiana, mas é diferente, ó. Aqui nós estamos diante de uma temoia, que é um híbrido de ata, que é a fruta do conde, com atemoia, com xerimoia, que é uma chilena, acho que é. Eles cruzaram dá essa fruta aqui, que chama... Tem várias variedades também, eu não sei qual é que é essa aqui. Muito doce. Essa aqui é um genipapo. Eu tenho duas plantas aqui, uma e outra ali. Mas ele produz aqui em Santa Catarina. Aqui está a prova, olha o tamanho da árvore. Essa árvore tem em torno de 12, 14 anos, que foi em 2012 aqui nessa planta. De frutas exóticas a nativas, opções não faltam. Tem tangerina, laranja, limão, limão siciliano, limão Tahiti, limão galego, que é pitanga, ó, 2 pitanga. Banana tem de tudo quanto é tipo. Tem uma coleção de 20 tipos de banana. Ô Eliseu, quantas variedades mesmo? Certo, eu não sei. Tem uns 70 tipos aqui. Depois do passeio, chega a melhor parte. Provar algumas dessas delícias. Começamos com olho de dragão, nome popular de longana, fruta asiática ainda pouco conhecida no Brasil. Parente da lixia, longana ou olho de dragão. Vou mostrar eu tenho aqui, 6 plantas, uma é ótima. O porquê do olho de dragão, né? Ó. Se tu pegar dentro aparece a semente preta, né? Agora, uma uva diferente, a muscadine, que veio de fora. Ela é americana, a origem dela. Ela dá um mês depois da nossa. Ela dá uns cachos pequenos, ó, mas produz bastante. Para reproduzir só por semente não reproduz. Ai, que delícia. Bem docinha. Agora entrou em cena o Achai Charu, que é o bacupari boliviano. A origem é Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Na região amazônica também tem, é da região amazônica ali. Produz em torno, uma planta adulta com 15 anos, uns quase 100 quilos por planta, dá para produzir. O método de reprodução é a semente. Pega a semente, semeia, só que ele tem um problema, demora 7 anos aqui na nossa região para produzir. Para fechar, uma fruta nativa da Mata Atlântica. Esse aqui chama cambucá, ele dá no tronco que nem um jabuticaba. Mas esse é nativo nosso, da Mata Atlântica. Delícia, é bom. Muito bom. Ele dá como a jabuticaba no tronco. Isso é uma coisa que devia se plantar bastante. É muita coisa que eu não conhecia, tá? Mas delicioso. É nosso, esse aí. E não para por aí. A Arlete, esposa do Eliseu, já está aproveitando as bananas do pomar para preparar uma receita. Docinho de banana, é isso? Isso, doce de banana.
sem açúcar, eu faço doce sem açúcar, né? E vou cozinhando aqui no fogão a lenha, devagarinho e tal. O Eliseu também usa as frutas do pomar para fazer sabores diferentes de cachaça. Tem a tradicional, de butiá, mas também tem de cambucá e de bacupari boliviano. Sem açúcar, zero açúcar, de butiá. Com a vasta coleção de frutíferas do Eliseu e da Arlete, a confirmação de que esse refúgio em meio ao verde faz bem para a vida. É compensador a gente saber que a gente está fazendo coisas que têm significado para a vida. Então é uma terapia também, né? Coloca as ideias em dia. Oh. E o que para muitos é hobby, no caso da Rita é negócio em plena expansão. Em Biguaçu, na Grande Florianópolis, em meio a essa área de 11 hectares, há 30 anos ela toca a própria empresa, especializada no plantio e venda de mudas e também de árvores adultas. Já num estágio maior, as árvores passam a contar com irrigação por gotejamento, e essa etapa dura até chegarem por volta de 2,5 metros a 3 metros de altura. E para ela chegar até esses 2, 3 metros, normalmente quanto tempo vai ser necessário? Depende muito da espécie, mas de espécie a maior parte delas entre 2 a 3 anos de idade. Após atingirem esse estágio, as árvores vão para o sistema de bags. As bags vão variar entre 50 a 100 litros de terra e vão ficar desse padrão de 2 metros e pouco até plantas de 4, 5 metros de altura, como a gente pode ver aqui. A maior parte das árvores de grande porte, já crescidas, são vendidas para paisagismo de empreendimentos imobiliários. Já para quem busca um pomar doméstico, a realidade é diferente. Eles procuram, em questão de nativa ali, o mais tradicional ali, né? De araçá, jabuticaba, acerola, pitanga. A Rita comenta que o interesse em tornar os espaços de casa mais verdes cresceu muito nos últimos anos, especialmente durante a pandemia. Eu acho que aumentou a necessidade do verde, de você ter alguma coisa de verde, de vegetação, de árvore, de planta, de flor. Isso aumentou, a gente sentiu que houve um acréscimo. Um desejo de se conectar com a natureza e, por meio dela, ter uma vida mais equilibrada. Então, pessoas que às vezes tinham casas onde na frente da casa já tinham botado brita ou areia ou coisa, vieram para botar uma árvorezinha, uma frutazinha. Aumentou o número de pessoas que têm essa preocupação. Mais do que cultivar frutas, os pomares domésticos também podem cultivar memórias, ensinar valores e aproximar gerações. Em meio à rotina da cidade, o contato com a terra e com a natureza tem se tornado uma experiência valiosa, especialmente para as crianças. Quando esse aprendizado começa cedo, então, ele pode despertar não só o cuidado com o meio ambiente, mas também o prazer de plantar, colher e viver de forma mais simples e conectada. Conhecer o pomar da família Alves pelos olhos do Lorenzo é um convite para celebrar a alegria e a pureza da infância. Aos 8 anos, ele está sempre junto da avó, ajudando a cuidar das plantas. Essa aqui nasceu sozinha, num vaso, junto com outra, que aí a gente acabou tirando aquela para deixar essa aqui crescer. Lourenço, o que você vai me apresentar agora? O pé de araçá. Enche muito, fica tudo cheio quando tá na época. É uma fruta bem docinha assim. É tipo uma goiabinha, uma mini goiabinha, cheia de sementinha pequena. Esse aqui é um dos últimos cajuzinhos que tem aqui, que a minha avó acabou de pegar ali no chão. Esse aqui é o pé da amoreira. Não dá muita moreira aqui, mas tem outro lá pra lá que já dá mais, que é maior, assim, tem mais espaço. Com esse contato direto com a natureza, o Lorenzo ama colher frutas do pé e saborear na hora. Às vezes, quando meus primos estão aqui, eu venho aqui brincar no parquinho com eles e tal. Eu vou lá visitar minha avó. Ele conhece muitas variedades de frutíferas e, inclusive, já planta as próprias mudinhas. Eu gosto mais do caqui, que é melhor.
O gosto por mexer com a terra ele herdou da avó. A Leda acabou passando esse gosto também para a filha, a Ana, mãe do Lorenzo. Lolo, você se lembra que essa jabuticabeira aqui velhinha, ela tá morrendo, né? Uhum. Ela deve ter uns 80 anos ou mais. E essa outra aqui é o E essa guaviju? outra é o guaviju, que veio lá do oeste. Isso aí é uma frutinha de clima frio, mas que se adaptou e deu bem aqui. E aqui o pé de abacate, né? Que nesse momento está com abacate, só que não maduros, né? Em meio a esse convívio com o verde, surgem também algumas dúvidas. Essa aqui é a árvore de carambola, mas não dá muito pra gente colher porque ela já cai meio amarronzada assim, daí não fica bom de comer. Para ajudar a responder essa dúvida, convidamos a agrônoma Cristiane, professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Sempre que ela cai, ela fica toda amarronzada. Por que acontece isso? Lorenzo, ó, se a gente abrir a frutinha, a gente vai ver que tem uma larvinha ali dentro, né? Uma larvinha, bichinho, né? Tem uma larvinha de mosca, provavelmente alguma mosca das frutas que está afetando ali a frutinha. Provavelmente vem uma mosquinha, deposita o ovo na frutinha. Daí vai apodrecendo tudo. Isso, vai apodrecendo o fruto e ele acaba caindo antes de estar maduro, né? A gente poderia estar fazendo uso de algumas caldinhas agroecológicas, talvez utilizar alguma forma de pulverizador que pudesse fazer a pulverização aérea ali em cima ou subir numa escadinha, enfim. Poderia ser uma caldinha à base de cebola, de alho. A cebola e o alho tem efeito bem repelente contra insetos, então poderia colaborar com a repelência dessa mosquinha na frutinha de vocês. Além de ouvir as dicas da professora, o Lorenzo aproveitou também para mostrar mais detalhes do pomar, inclusive apresentando à professora uma frutinha que ela só conhecia pelos livros. Bananingá é tipo um casulinho. Que lindo! Com essa baguinha, ó. Essa baguinha a gente chupa em volta e é docinho, porque isso aqui é tipo o açúcar dela. Você quer provar? Quero. Bem gostoso. A professora comenta o quanto essa vivência, cada vez menos comum nas cidades, é importante para a saúde das pessoas e da própria natureza. A criança cresce tendo acesso a tudo isso, né? Observando essa beleza da vida. A maioria dessas frutíferas também atrai muitos polinizadores, né? Então, com certeza, esse pomar da Leda aqui, ele está ampliando essa questão da polinização aqui no entorno da casa dela. Ver o Lorenzo assim tão feliz aqui deixou assim muito emocionada. E nos centros urbanos, algumas iniciativas ajudam a promover mais espaços verdes em meio às cidades. Aqui na capital, do ladinho da rodovia na Bahia Sul, o Pomar dos Ciclistas é um convite para respirar em meio à natureza. Um espaço de cuidado com o meio ambiente que ajuda com o equilíbrio do ecossistema. Quem nos leva para conhecer esse espaço é o Rodrigo. Ele é biólogo e um dos voluntários que ajuda a cuidar da área que pertence ao município. Por meio dessa iniciativa, o lugar, que antes só tinha apenas grama, ganhou vida com diversas frutíferas. Limão galego, né? Tá carregadinho. Aqui a gente tem colônias de pescador. Quem quiser vir colher aqui, né? A gente não tem uma placa dizendo exclusivo para quem plantou, coisa assim. Isso daqui é feito para a comunidade, pro coletivo. E numa área verde, assim tão pertinho do movimento da cidade, o privilégio de ver um inseto fazendo sua polinização. E a mamangava, né? Esse que está aqui tirando o pólen, ele é um dos poucos polinizadores da flor do maracujá. Ela precisa da mamangava para poder polinizar as flores e dar o fruto do maracujá. Sem a mamangava não tem maracujá, o fruto, né? Com práticas que seguem os princípios dos sistemas agroflorestais, tudo que está plantado no local contribui para o ecossistema. Então, biomassa, favorecer polinizadores, né, no caso do hibisco. Aqui, margaridão, também biomassa e polinizadores com as flores. Abacateiro, alimentação, seja de fauna, seja humano, né? Tem vários abacateiros aqui. Aí a gente tem
vários pés de bananeira aqui, né? Vários já com cacho também, mas aí a gente diversifica as espécies, como a grumichama, né? A amora, que criançada gosta muito e identifica, né? Que é outra coisa que a gente tenta resgatar aqui, que a criançada venha e suba nas árvores e coma a fruta no pé. Uma iniciativa que mostra que para uma cidade mais verde, todo mundo pode e deve fazer sua parte. O plantio de frutíferas nativas, de sistemas agroflorestais, de pomares dentro e no entorno de comunidades carentes devia ser política pública. Eu bato nisso há mais de 20 anos. Exemplos não faltam, falta vontade política para isso. Ter um pomar em casa exige mais do que vontade. É preciso cuidado e conhecimento. Cada vez mais, quem cultiva busca orientação para manter as plantas saudáveis e produtivas. Vamos ver agora como técnica e dedicação fazem toda a diferença e transformam a relação com a natureza. Ter um pomar em casa é o sonho de muita gente, mas para cuidar é preciso dedicação e também conhecimento. O trabalho da Natália e do Uriel é facilitar a vida de quem precisa de uma ajuda na hora de cuidar das plantas. E aí as pessoas acham, eu preciso aplicar um veneno, eu preciso aplicar uma cauda, e muitas vezes o problema está no solo dela. Então, a gente também trabalha de mostrar que às vezes no próprio quintal a pessoa pode resolver o seu problema, entendeu? As plantas precisam desse manejo, desse cuidado, dessa intervenção no que é necessário ali, né? Eles foram chamados para ajudar a recuperar a saúde dessas frutíferas numa casa situada em Sambaqui, em Florianópolis. Numa primeira avaliação, foi possível identificar que o solo precisa ser corrigido e que algumas podas mal conduzidas prejudicaram as frutíferas. Tem uma superbrotação aqui, foi feita uma poda provavelmente com facão, assim, e que ela superbrota e isso enfraquece a planta. E a poda, em geral, é uma coisa bem necessária que às vezes as pessoas têm medo de podar, achar que vai prejudicar a planta, e na verdade é o contrário. Se bem feita, se feita na época certa, junto com a saúde do solo e com esse olhar assim pro ao redor, a poda é essencial para que, nesse caso, um pomar doméstico produza frutos. Um trabalho que traz soluções do campo para a realidade de quem quer cultivar na cidade. Aqui na região da Grande Florianópolis está crescendo muito o número de sitiantes. Pessoas que compram um sítio, que tem um pequeno pomar doméstico, mas num contexto um pouco mais rural, ali perto de uma cidade, e que às vezes não sabe como fazer, assim. Os cuidados com pomares domésticos são assunto de estudo também para agricultores familiares. Viemos a Indaial, onde a Epagre tem parceria com uma propriedade para aplicação de cursos. Como a nossa região, por exemplo, não é uma referência em produção de frutas, nesse sentido a Epagre busca, através de uma rede estadual, compartilhar conhecimentos entre os técnicos que estão em todos os municípios do estado. O Ricardo é responsável pelo cuidado das frutíferas na propriedade e participa dos cursos conduzidos pela Epagre. Mesmo trabalhando há anos na área, aprendeu muita coisa nova nesses encontros. Quando nós fazíamos a poda só por baixo e deixava os galhos em cima, tudo nas alturas ali, né? Agora hoje a gente, que nem ele mostrou para nós, a gente faz as podas por dentro, que a árvore abre, entra mais sol e elas são mais viçosas, né? Eles ficam mais bonitas, né? Quando olhar, já fica mais bonita, mais verde. E com uma poda feita assim da forma certa, mais saúde para a árvore e mais sabor para os frutos, que com a maior incidência do sol vão produzir mais frutose. Realizamos aqui a abertura da copa, Como se pode ver, é uma copa bem aberta, ventilada. Isso vai reduzir drasticamente a umidade do interior da copa, reduzindo a possibilidade de alojamento de pragas e doenças. Os agricultores familiares que participam dos cursos aprendem também sobre as necessidades nutricionais das plantas a partir da análise do solo. A adubação deve ser feita na direção da extremidade da copa. Então, essa região aqui em torno da planta é onde estão as raízes novas, que são as raízes que absorvem nutrientes, tá? Raízes daqui para dentro são raízes de fixação. Com atenção a todos esses detalhes e respeitando o tempo de cada etapa, a natureza segue seu ritmo.
Essa poderia ser apenas mais uma árvore frondosa em meio à natureza, mas além de sombra, é ponto de encontro e acolhimento, lugar para nutrir boas lembranças. A área onde a EPAGRE tem a parceria para a realização dos treinamentos fica no terreno de um lar de idosos. Um espaço cercado de verde por todos os cantos. Essa coisa do bom gosto é muito importante na natureza, porque a natureza é o bom gosto. Esse aqui, sabe como é que a mãe comia? Ela lavava bem, tirava só uma beiradinha assim ao redor, aí pegava e cortava em rodela e fazia sobremesa, fazia cuca e daí botava aquelas rodelas assim na cuca. Era coisa mais... Coisa boa. Coisa boa. Ó, deu água na boca, só de pensar. Olha que linda. A família do Lorenzo bem sabe disso. É por meio desse contato com a natureza que muitas vivências vão sendo construídas e regadas com amor. Nessa etapa da nossa vida é essencial. E ele não conseguiria me ver mais morando num apartamento, me falta ar, sabe? Que depois desse espaço todo aqui, desse oxigênio todo aqui, eu me sinto meio sufocada. Então, acho que aqui ficaremos até o final dos nossos dias. Essa possibilidade de ter um quintal onde ele bota o pé no chão, brinca com, enfim, de plantar, de colher. A minha mãe chamando ele para ir comprar planta e plantar, e é ele correndo de pé descalço, isso não tem preço. No fim, a natureza mais uma vez ensina. O que a gente nutre com amor vira memória e floresce para sempre. Eu sempre olho esses espaços de hortas urbanas, pomares urbanos, como espaços para fortalecimento de relações humanas, né, da família. Porque eu acho que é o núcleo principal que dá origem à vida, realmente. A gente aprende a se relacionar com as pessoas na família, né? Para depois se relacionar com amigos, parceiros, colegas de trabalho. De valorizar as pequenas, grandes coisas da vida, né? Que às vezes é o convívio familiar, o convívio com a mãe, com a avó. Ver a vida surgir da terra, né? Que bacana, né? E os pomares domésticos geram equilíbrio ambiental também nas grandes áreas urbanas. Não é isso, Tejon? Seja bem-vindo. Tati, os pomares e as hortas urbanas nas cidades contribuem extraordinariamente para a saúde em todos os sentidos dos ambientes, inclusive a agricultura vertical, que vai, sim, entrar muito nas cidades, nas grandes metrópoles. Os pomares nas casas e mais. Eu vejo que teremos nos condomínios, nos edifícios, além dos jardins, com as plantas ornamentais, com as flores, nós teremos também as árvores frutíferas, pomares e hortas nos ambientes dos condomínios. Por quê? Porque isso faz muito bem, ajuda a saúde num sentido total da palavra. Então, cidades com pomares, com árvores, com hortas, elas ficam, sem dúvida alguma, melhores e também saudáveis, não é? É isso aí, Tati. Abraços. Obrigada, Tejon. Até a próxima. E você, não saia daí, porque domingo que vem tem mais. Domingo que vem vamos conhecer uma das cadeias produtivas mais promissoras de Santa Catarina. Chegou o momento de colher as uvas das regiões mais frias do estado. A vindima de altitude, que começou em março, vai até o início de maio na Serra Catarinense. E você vem com a gente desbravar a região que aprendeu a transformar este terroir em oportunidades de negócios, turismo, produção de conhecimento e vinhos de personalidade. O vinho é um produto final que ele compra em alguma loja, mas chegando aqui ele vai entender a raiz. Você pode continuar conectado com o agro através do nosso portal ndmais.com.br/agro e também rever as nossas reportagens pela plataforma ndplay.com.br. Para você, uma excelente semana. Te espero domingo que vem.
NDTV, noite e dia com você.